Olá, bom dia. Pra você que está me assistindo, tudo de boa, meu chapa? Você pergunta que tu fazia, Recentemente lançaram Dan Dan Dan, um anime bem legal pra assistir na TV da sala. KKKK, brincadeira, meu chapa. Recomendo você não fazer isso. Experiência própria. Tudo começa com um cara pedindo um dinheiro emprestado pra namorada. E se ela não emprestar, ela pode esquecer o encontro dos dois. Mas ela já estava de saco cheio, e lhe dá um chutão no pé do ouvido. Porém ele conseguiu bloquear. E assim revidou. E fala que não vai mais ser seu namorado. Então ela já ficou deprimida. Porque esse foi o seu primeiro namorado. E o motivo dela querer namorar um cara como ele é porque ele é um pouco parecida com um tal de Ken Katakura, um famoso que ela admira muito. E o que ela mais deseja é encontrar um Ken sei lá o que, para ser seu namorado. Enquanto isso, ela chegou numa sala, e viu um garoto sofrendo bullying de alguns colegas. Ela não achou nada legal do que acabou de ver. Então chegou até ele, para encarar os caras para fazê-los pararem. Depois disso ela foi embora. E o carinha teve coragem, só pra chegar até ela para dizer que sabe que ela está afim. Até porque esse é o único motivo de uma garota como ela querer conversar com um cara como ele. Porém ela falou que ele está confundindo as coisas, porque não estava tentando ser a amiga dele. Mas não era isso que ele estava tentando dizer. Ele estava falando sobre o gibi. Esse gibi é sobre extraterrestre que ele se interessa muito. Mas ela não dá a mínima, e já mandou o papo, dizendo que está deprimida porque está sem namorado agora. E já pegou pesado, dizendo que ele é chato, e que é por isso que ele não tem amigos. Então ela percebe que exagerou, e fala pra ele que não acredita em aliens, mas acredita em fantasma. E ele começou a zoar ela por isso. Daí ela começou a explicar que a avó dela é médium, e que tem poderes paranormais. E assim começaram a discutir. Então ela teve uma ideia, que se ela conseguir provar pra ele que fantasmas existem, ele vai ser o escravo dela. E se ele também conseguir provar que aliens são reais, ela vai ser a escrava dele. E assim os dois aceitaram a aposta. Daí ela chega no hospital abandonado, porque dizem que esse lugar é habitado por aliens. E se quiser ser abduzido por eles é só ir até o telhado. Então já parte pro carinha, encarando o túnel do Papalégua e mesmo sem acreditar em fantasma, ele ainda tem medo de entrar. E ela conta que nunca viu nenhum fantasma na vida, e só acredita nele só por causa da querida avó dela. Mas foi a história, homem. Daí ela começou a contar um pouco de sua história. Em uma época ela fala que sempre ia pra escola com o dedo apontado em cima da cabeça, para dar boa sorte. E se ela se recusar a fazer isso, a avó dela ficaria pistola. Mas certo dia quem ficou pistola foi ela, porque o garoto que ela gostava começou a zoar dela por sempre fazer isso. Mas ela não ficou pistola porque riam dela. Ela ficou irritada porque zombavam da avó dela, porque ela gosta demais da avó. E foi nessa hora que a geringonça começou a piar mano, porque foram aparecendo pegadas esquisitas pelo túnel. E quando olha pra trás, para entender a história de Five Nights at Freddy's, já apareceu uma velha estranha, falando um monte de besteiras. E sem pensar duas vezes o carinha deu no pé. E como se já não fosse o bastante, ela não era uma velha qualquer, ela é conhecida como a velha turbo. E se alguém perder pra ela numa corrida, já era meu filho. E assim que percebeu que o carinha estava correndo perigo, ela achou melhor ir ajudar, mas foi impedida por 3 caras. Certamente são apenas zeladores de um hospital abandonado, né, mano? Então pode relaxar. tu é doido? E infelizmente ela foi capturada. Então eles a trouxeram para uma sala e começaram a se apresentar. Eles são alienígenas serpianos. São chamados assim porque vieram do planeta Serpo. Daí ela perguntou pelas suas roupas. E o alien fala que está cuidando muito bem dos pertences dela. Bom, eles estão aqui para fazer o processo de 1 mais 1 é igual a 2 com ela. Se é que você me entende. E se não entendeu, melhor ainda. Mas ela vai lutar para que esse processo não aconteça. Mas ela não tem muitas escolhas. Daí o telefone dela começou a tocar. E quando um deles foram atender, eles foram surpreendidos por uma criatura que saiu da tela do celular. E isso é apenas o carinha, que ficou desse jeito por causa da velha turbo. E foi aí que os aliens mostraram suas verdadeiras formas. E já mandaram o papo, dizendo que se ele não ir embora por bem, ele terá que ir de outro jeito. E assim começaram o combate. O primeiro já se espatifou no chão, mas o segundo foi mais esperto, e o mandou direto pra parede. Eles ficaram surpresos por encontrar um humano tão diferente, e já manda ele manter a calma e entregar a banana. Daí ele aceitou o acordo, porque ele sempre foi de admirar os aliens, porque ele não tinha amigos, e achava que pelo menos os aliens viessem fazer amizade com ele. Porém eles nunca vieram, então as pessoas começaram a sacanear ele só por diversão. E os aliens nunca deram a mínima, mas com a Icy foi diferente, por ter protegido um cara que nem ele, e ele vai fazer o possível para proteger ela agora. Daí os aliens falam que nunca iriam fazer amizade com um ser como ele, e decide preparar o processo mais uma vez.
Daí ela começou a lembrar da avó falando pra ela liberar o Ki, e mandou concentrar toda sua energia em um só lugar. Mas daí ela lembrou que foi zoada por fazer isso e diz pra ela que nunca mais vai fazer isso de novo. E ainda chamou ela de charlatona. E assim ela conseguiu desbloquear sua nova habilidade que a avó mencionou. E os poderes do Alice não fazem mais efeito contra ela. E assim deu um chutão no pé do ouvido dele, que o jogou pra fora. E agora é só pegar o carinha e dar no pé. Porém ele ainda estava descontrolado e já foi pra cima dela. Mas ela fez uma coisa e fez ele voltar ao normal temporariamente. E isso fez a velha Turbo ficar surpresa. E o motivo dele estar assim é que a velha está com uma coisa que pertence a ele. E enquanto ela estiver com o que é dele, ela terá o controle dele. Mas para fazer ele voltar ao normal, eles vão ter que voltar para o túnel novamente. E felizmente eles conseguiram sair do local. E agora ela acredita em alienígenas, porque foi abduzida. E ele agora acredita em fantasma, porque roubaram a mangueira dele. Agora ele só quer voltar ao normal. E decide voltar pro túnel agora. E entregou suas roupas pra ela. E ela fala que ele não pode voltar pro túnel sozinho. Se ele vai, ela vai ter que ir junto. E entregou a roupa de volta. Daí ele fala que é um cara estranho. E diz que fica meio incomodado ao ver ela assim. E entregou suas vestes. E foi aí que o coração dela começou a acelerar. Porque o tal do Ken Takakura fala isso. Então ela pergunta o nome dele. E ele diz que se chama Ken Takakura. Então é isso meu caro, o vídeo foi esse, agradeço demais se chegou até aqui, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima.